Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma sente. Receba agora a palavra de Deus. Capítulo 5 de Efésios, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e não vos embriagueis com o que, pessoal? Como que diz na sua Bíblia? Não vos embriagueis com vinho, em que há o que? Contenda. Olha o que diz: mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Para aqui, vamos entender essa primeira parte. Qual é a característica de uma pessoa que está embriagada? Primeiro, ela perde os reflexos. Agora, eu não sei se você sabe que quando a pessoa ela se embriaga, em regra ela revela o seu verdadeiro caráter. Ela revela o que ela é. Alguns, quando bebia ou quando bebe lá fora, eles ficam o quê? Valente. Já viu? Tem gente que bebe e fica valente. Ah, eu pego, eu mato, eu faço isso, eu faço aquilo, caiu na minha mão, agora pronto. Aí quando ele fica sóbrio, é uma maravilha de pessoa. Conhece alguém assim? Tem gente assim. Tem gente que bebe e quando está embriagado, fica sorridente, sorri à toa. Tem nada para sorrir, ele está rindo o quê? De nada. Sorrir é bom. Tem gente que fica assim. Tem gente que bebe embriagado e ele fica falador, ele fala mais do que, como diz o outro, o homem da cobra. Ele fala daqui, fala dali, fala de lá, revela o caráter. Por isso que Paulo está falando: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não há uma posição definida, mas vos embriagueis do que, pessoal? Do Espírito. Enchei-vos do Espírito, porque o Espírito, a pessoa cheia do Espírito, também revela o caráter dela, ou o caráter do próprio Espírito. A pessoa que está embriagada no Espírito, ela não ocupa o seu tempo a outra coisa, a não ser louvar a Deus. Diga glória a Deus. A pessoa que está embriagada no Espírito, ela não ocupa o seu tempo, o tempo que é de Deus, em outra coisa, a não ser louvar o Senhor. Ela tem alegria nisso. Ela tem alegria. Por isso que Paulo está dizendo: olha, não vos embriagueis com vinho, que há contenda. Há contenda, mas vos embriagueis com o Espírito, com o Espírito Santo. E existe, pessoal, como diz aqui o apóstolo Paulo, existe característica evidente na pessoa que tem o Espírito Santo. Até porque eu preciso preparar, a verdade é que o Espírito Santo quer nos preparar para ser uma igreja forte. Quando eu estou falando igreja, eu não estou falando de 4 paredes, eu não estou falando de placa, eu estou falando ser igreja forte. Quem é a igreja do Senhor? Quem é a igreja? Diga para o seu vizinho aí: você é a igreja de Deus. Então nós temos que ser uma igreja, não uma igreja fraca, uma igreja forte, aprovada inclusive por Deus. Porque se formos uma igreja, desculpa a expressão, frouxa, fraca, o inimigo vai nos enganar com qualquer coisa. E nos dias de hoje, Satanás tem várias formas de agir para tentar enfraquecer a igreja, para tentar roubar a bênção da igreja. Quem é a igreja? Diga: sou eu. Você é a igreja. Nós somos a igreja. A palavra diz que o inimigo usou uma arma contra um homem de Deus. Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Vamos lá, capítulo 7.
Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vamos falar um pouquinho aqui de Estevão. Esse homem, pessoal, ele foi odiado aqui nessa passagem que vamos ler, por falar algumas verdades para aquele povo. Ele repreendia aquele povo com autoridade. Ele dizia algo àquele povo que na verdade eles precisavam ouvir. Só que quando eles ouviram aquelas verdades, olha só como eles reagiram. Olha só, capítulo 7, quem encontrou, diga amém. Versículo 54. E, ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra quê, pessoal? Contra ele. Contra quem? Contra Estevão. Presta atenção. Ouvindo o quê, pastor? Ouvindo as verdades. Estevão, cheio do Espírito Santo, falou umas verdades a eles, e eles ouviram aquilo, e a palavra diz que eles rangiam o dente, enfurecidos contra Estevão. Versículo 55. Mas ele, estando o quê, pessoal? Cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles faziam o que, pessoal? Gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. Aí o versículo 58. E, expulsando-o da cidade, fizeram o que, pessoal? O apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o quê? O meu espírito. Presta atenção, irmãos. Nos dias atuais, nós temos que estar preparados, inclusive para receber pedradas. Pastor, o que é isso? A igreja de Cristo, ela tem que estar preparada nos dias atuais, na era que estamos vivendo, para receber as pedradas. Porque é uma arma do inimigo, é uma tentativa do inimigo, e às vezes o inimigo vai usar quem? Usar pessoas. Para quê? Para nos apedrejar. Estevão fala umas verdades, ele reprova a atitude daquele povo, e por ter dito algumas verdades, eles ficam indignados. Olha para mim, pessoal, quem não tem o Espírito Santo não admite ouvir verdades. Por mais que a pessoa esteja errada, se você fala da palavra para esta pessoa, ela não admite estar errada. Existem pessoas que sempre têm uma desculpa na ponta da língua. É porque eu estou fazendo isso, é por aquilo. Tem pessoas que não admitem ouvir a verdade. E você, como servo de Deus, se você for falar a verdade, é muito provável que você pode ser o quê? Apedrejado. Se você decide servir a Cristo e pega a sua Bíblia: pastor, eu tive uma vida toda errada antigamente, no passado a minha vida foi errada, mas agora eu sou de Cristo. Prepare-se, meu irmão, porque você é um sério candidato a ser apedrejado. Fez tudo errado no passado, aprontou o que aprontou e agora diz que é crente. Já ouviu isso, sim ou não? Tem pessoas, pessoal, que têm a mente preparada, ou seja, ela está pronta a todo momento para lançar as pedras que tem nas mãos. Agora, o problema não é as pessoas lançar as pedras. O problema é como os que estão na igreja, ou os que são cheios do Espírito Santo, têm recebido isso. Porque tem pessoas que estão na igreja, que dizem ser cheias do Espírito Santo, mas se lançarem a pedra nela, a primeira atitude dela é pegar a mesma pedra e fazer o quê?
eu lanço de volta. Comigo é assim. E não entenda a pedra como algo. Pedra, às vezes, pessoal, é uma palavra que falam de você. Falaram de mim, pastor. Falaram de mim, é tudo mentira. Só que eu vou falar dessa pessoa também. Você está devolvendo o quê? A pedra. Você está devolvendo a pedra. Quem tem o Espírito, diga comigo, quem tem o Espírito Santo. Não. Vamos lá. Quem tem o Espírito Santo nunca devolverá as pedradas. Diga amém, pessoal? Pastor, comigo é assim. Falou, eu falo também. Pisou no meu calo, pastor, é comigo mesmo, hein? Alguns até justificam dizendo: eu dou um boi para não entrar, mas uma boiada para não sair. Comigo é assim. Quem tem o Espírito Santo não devolve as pedradas. Pastor, mas isso é difícil, hein? É difícil. É difícil, é por isso que temos que ter o Espírito Santo. Por isso que temos que ter o Espírito Santo. Pastor, existe uma situação que me incomoda, e eu recebo essa situação como pedras. Isso me deixa indignado, dá vontade de pegar a pedra e lançar de volta. Você precisa do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo não devolve pedradas. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Pastor, mas qual foi a atitude de Estevão? Olha só, versículo 58. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o que, pessoal? O meu espírito. O versículo 60 que me chama a atenção. Olha o que diz o versículo 60. E pondo-se de quê? De joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, fez o quê? Adormeceu. Irmãos, sendo apedrejado, olha para mim, sendo apedrejado, lançado fora da cidade, lançaram pedra nele, na ânsia da morte, ele ajoelha, imagino, levanta as mãos aos céus e diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Como se dissesse, escondido aqui está assim: olha, perdoa esses. Perdoa pelas pedradas que eles estão nos dando, perdoa, ou que ele está me dando. Qual tem sido a sua atitude? Presta atenção, olha para mim. Qual tem sido a sua atitude no momento das pedradas? Não, pastor, está amarrado, se jogar pedra em mim, eu devolvo a pedra. Quem tem o Espírito Santo não faz isso. Diga glória a Deus. Não faz isso. Oh Deus, perdoa. Pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Oh Deus, eles, olha, perdoa esses cidadãos. Perdoa porque eles estão fazendo coisa errada. Eles estão fazendo o que não devem. Isso é a característica de quem está embriagado, sim, mas com o Espírito Santo. Porque eu quero que você agora olhe para você mesmo, olhe para o seu eu, para a sua carne, para o natural. É possível? Para o natural, para a sua própria personalidade. Lançaram pedra em você, pastor. Pode esperar que eu vou lançar de volta. Aliás, pastor, antes dessa pedra me atingir, eu já joguei outra. Mas por que muitos irmãos não lançam a pedra de volta como Estevão? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está acima do desejo da carne. Ou seja, o que está predominando na vida dela não é o desejo carnal, é o desejo do Espírito. Diga glória a Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas embriaguei-vos com o Espírito Santo de Deus. Vamos ver outro caso? 2 Samuel, capítulo 16. Diga graças a Deus. Aqui, pessoal, se dá em meio a uma crise política e um conflito familiar.
Por quê? Porque o rei aqui era Davi. Só que o seu próprio filho, Absalão, arquitetou um plano para tomar o reino de Davi. E a Bíblia diz que ele conseguiu. Davi foi destituído por Absalão e pelo povo, e agora Absalão é clamado e proclamado pelo povo, não por Deus, mas pelo povo, como novo rei. Davi então tem que deixar, ele decide deixar a sua cidade, e Absalão começa a reinar, pessoal. E quando Davi está deixando a cidade, eis que aparece um cidadão. Vamos lá, versículo de número 5, capítulo 16, versículo 5, quem encontrou diga aleluia. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. E saindo, ia fazendo o que, pessoal? Ia amaldiçoando. Olha o que diz o versículo 6. E apedrejava com pedras a quem? A Davi e a todos os servos do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes ia à direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis que te agora na tua desgraça, porque és um homem de quê, pessoal? De sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruá, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei o que, pessoal? A cabeça. Presta atenção na cena. O rei Davi, ele sai da sua cidade, da cidade do rei, e vai para um lugar, ou vai para outra cidade, que a Bíblia diz aqui no começo, no versículo 5, e chegando o rei Davi a Baurim, então ele vai caminhando, e quando ele está caminhando, surge um homem chamado Simei. Esse Simei, pessoal, tinha uma rixa com Davi, ou ele tinha um problema com Davi. E aí o que Simei faz? Aproveita o momento de fraqueza, porque o rei não era mais rei pelo povo, e ele achava que ele poderia agora fazer o que quisesse. Ele então começa a o quê? A amaldiçoar a quem? A Davi. Ele olha para Davi, juntamente com os valentes de Davi, juntamente com o povo que estava com Davi, e olha para Davi e diz assim: ah, seu maldito. E a Bíblia diz que ele começa a lançar pedras em Davi, e o que, pessoal? Amaldiçoar o rei. Ele amaldiçoa o rei e lança pedra. E eu abro um parênteses aqui, porque tem algo importante, pessoal. No versículo de número 9, olha o que diz, vamos ler comigo, algo importante aqui para você entender. Então disse Abissai, filho de Zeruá, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixe-me passar e lhe tirarei o que, pessoal? Ô, irmãos, olha para mim, vou só abrir um parênteses aqui, não vou entrar muito nesse detalhe, mas olha só. Cuidado com quem anda do seu lado, porque tem pessoas que é enviada de Satanás, desculpa a expressão, para nos infamar. O que é isso? Você está passando por um momento de dificuldade no casamento, por exemplo, cuidado com aquele conselho assim: ah é? Vai deixar? Se eu fosse você, eu largaria esse traste. Você está sendo apedrejado lá no seu emprego,
Alguém que chega perto, se eu fosse você, se eu fosse você, eu pagaria com a mesma moeda. Se eu fosse você, eu não deixaria barato. Tem gente assim, sim ou não? Cuidado com quem está do seu lado. Cuidado com os conselhos que você tem ouvido. Porque o diabo ainda nos dias de hoje tem lançado pessoas para tentar nos infamar, para tentar provocar. Não, vai lá, reage, você precisa tomar atitude. O rei está saindo, pessoal, olha só, olha para mim. O rei está saindo, ele não está nem preocupado com aquele cidadão está falando, o cidadão está jogando pedra, e aí o cidadão aqui chega e fala assim: peraí, só vai ficar ouvindo esse cão? Esse Zé Ninguém só vai ficar ouvindo ele? É só me dar uma palavra que eu vou lá e corto a cabeça dele e pronto, resolve o problema. Mas olha a resposta de Davi, pessoal. A resposta de Davi está no versículo de número 10. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruiá? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem pois diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda esse filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para mim, ou olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a maldição desse dia. Olha a confiança de Davi, presta atenção. Ele está jogando pedra, mas o Senhor vai olhar para mim e vai converter essas palavras dele, que é de maldição, em bênção. Preste atenção, pessoal. Isaías 54:17 diz assim: toda arma forjada contra nós não prosperará. Olha a segunda parte do texto. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Essa é a herança dos servos. Eu não preciso me preocupar com quem está lançando pedra em mim. Você não precisa se preocupar com quem tem lançado pedras em você. Porque a justiça, ela vem de quem, pessoal? De Deus. Preste atenção na palavra justiça para você não interpretar errado. Senão você vai dizer assim: pastor, já sei. Eu vou colocar esse cidadão na mão de Deus e ele vai pagar. Você está devolvendo a pedra. E está tentando espiritualizar a pedra ainda. Pastor, ele vai pagar em nome de Jesus. A palavra diz que ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor, ele está morto, pastor. Você está devolvendo a pedra. No coração você está devolvendo a pedra. Quem tem o Espírito Santo faz como Estevão: meu Deus, não lhes imputes este pecado. Não lhes impute. E nós temos que saber, pessoal, que o nosso Deus é que nos justifica. Pastor, estão falando de mim. Presta atenção, olha para mim. Deixa que fale. Mas pastor, eu tenho que tomar atitude, eu tenho que ir lá. Não. É Deus que vai te justificar. Se você crê, Deus vai te honrar, pessoal, como diz a palavra dele. A palavra diz que eis que envergonhados, ou eis que enganados e confundidos serão todos aqueles que se levantar contra nós. Diga glória a Deus. Se levantou contra mim, pastor, você não pode nem parar para olhar isso. Você não pode, desculpa a expressão, você não pode perder o seu tempo com isso. Imagina se o pastor fosse parar para perder tempo com o que fala, porque até digo, se você é meu amigo mesmo, ou se você ama o seu pastor de algum modo, nunca chega para falar assim: pastor, falaram mal do senhor e disseram isso. Não me faça perder tempo com essas coisas. Não me faça perder tempo com essas coisas. Porque, para você ver, nós temos o maior exemplo do nosso ministério, é o missionário, pastor Jaime, o pastor Anderson. Que dia, pessoal, que você viu
o missionário perdeu 1 minuto, segundos, para responder provocações, que houve um tempo que provocações eram uma em cima da outra. Aliás, é a orientação dos nossos líderes. Nós não podemos ocupar o altar para responder pedras. Entenderam, sim ou não? Eu vou subir no altar para desabafar. Está amarrado em nome de Jesus. O altar é para semear a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Eu não posso ocupar o meu coração com isso. Eu espero que aqui não esteja ninguém que faça isso. Mas ai daqueles que lançam a pedra. Porque uma coisa é você receber as pedradas, sim ou não? É ou não é verdade? Outra coisa é você lançar a pedra. Porque tem pessoas que estão lançando as pedras e estão achando que está tudo legal, que está tudo dando certo. Estou lançando a pedra, estou prejudicando a pessoa. E olha, Deus está, alguns dizem até, Deus está me honrando, vai. Olha o que aconteceu. Davi estava caminhando, o cidadão falou: eu te amaldiçoo, você não presta. Só que eu preciso te levar lá no versículo 19. Vamos lá, vou terminar aqui, tá, pessoal? No versículo 19. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantar contra ti. Olha o que acontece agora. Olha para o pastor que eu vou te explicar. Absalão vai para uma guerra. Absalão, filho de Davi, no qual o povo proclamou rei. E a Bíblia diz que ele morre. E agora o povo começa a gritar: quem é o rei? Davi. O homem que foi lançado fora, o homem que foi excluído pelo próprio filho. Agora o povo começa a clamar: Davi é o rei. Em tudo isso tinha a mão de quem, pessoal? A mão de Deus. Tudo isso. Então eu falo sem medo de errar. Deus restitui o reino a Davi. E agora Davi, que foi para outra cidade, tem que voltar. Vai lá comigo no versículo de número, capítulo 19, versículo 18. Olha só. Imagina a cena. E passando a barca para fazer passar a casa do rei e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então, quem, pessoal? Lê comigo, quem? Como que é o nome do cidadão? Quem que é esse Simei aqui? É aquele que apedrejou Davi, é aquele que amaldiçoou Davi. Por quê? Porque Davi estava no momento de fragilidade, estava fragilizado, né? Então veio aqui o Simei e começou a amaldiçoar. Só que agora Davi está voltando. Deus restitui o reino de Davi. Quem lança a pedra tem que prestar atenção nisso. Quem lança a pedra tem que prestar atenção nisso. E quem recebe pedradas também. Olha só o que Deus faz, pessoal. Aí Simei, filho de Gerá, se prostrou diante de quem, pessoal? Diante do rei, passando ele o quê? O Jordão. E disse ao rei, olha o que o cidadão está dizendo ao rei agora: não me impute, meu senhor, a minha, olha para mim, ele se declara o que, pessoal? Culpado. Ele se declara culpado. Eu vou fazer aqui para você imaginar comigo, eu gosto de fazer isso. Imagina o rei, vem cá, vou te fazer de rei hoje. Hoje você está com tudo. Diga glória a Deus. Está aí, volta lá um pouquinho. Rei Davi, ele está no momento fragilizado, saindo da cidade, perdeu o reino, destituído, e eu sou Simei. Aí ele passa, aí vai passando, rei, vai embora. Ô seu maldito, você não é brabo? Pegar pedra, pedrada daqui, pedrada de lá, toma! Você está pagando porque você deve, rapaz. E falou de Simei, falou de Davi, falou. Só que o tempo passou. Absalão não é mais rei. E Davi faz o que, pessoal? Volta, vai lá, vai do início lá. Aí o rei volta, olha Davi. Quando o rei chega à porta da cidade, volta um pouquinho.
Quando o rei chega à porta da cidade, quem que está assim, ó, de joelhos prostrado? Quem que é? O Simei. Perdoa-me, não me impute essa culpa. De fato eu sou culpado, eu fiz errado. Só que agora, pessoal, Davi era o quê? Era o novo? Aliás, Deus tinha restituído o reino a ele. E ele podia olhar para o Simei e dizer assim: miserável, agora você está morto. Podia ou não podia? Sim ou não, gente? Podia olhar para Simei e falar: agora você vai pagar. Mas Davi tinha o Espírito de Deus, pessoal. Davi olha para Simei naquela situação, e Simei clama por misericórdia. Davi diz para ele assim: fica tranquilo, depois você continua a ler, eu não vou nem ler mais. Fica tranquilo, eu vou poupar a sua vida. Aí ele chega: enquanto o senhor estiver vivo, o senhor jura poupar-me a minha vida? Aí só vou ler aqui o finalzinho, o versículo 27. Olha o que diz o versículo 27. Aliás, 22, perdoa-me. Versículo 22. Porém, Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruá, para que hoje me sejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje foi feito o que, pessoal? Rei sobre Israel. Aí diz assim: e disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe o quê? Lhe jurou. Fica tranquilo, rapaz, você não vai morrer não, pelas minhas mãos não. Você não vai morrer não. Fica tranquilo. Enquanto Davi esteve reinando, o cidadão estava tranquilo, seguro. Mas como que a Bíblia diz? Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantar contra ti. Logo depois da morte de Davi, vem o seu filho Salomão. E quando Salomão assumiu o reino, na primeira oportunidade que teve, ele em Simei: pastor, eu estou lançando pedra, eu jogo pedra, minha pedra é grande, pastor. É. Desculpa, eu preciso ser enfático nisso. Não pense que você está ganhando não, porque se você tem atirado pedras, a sua hora vai chegar. Não dá amarrado, pastor, então significa que você está atirando. Agora, se você tem recebido pedradas, seja como Estevão, seja como Davi, cheio do Espírito de Deus. Eu não vou devolver pedradas. E olha para mim, talvez alguns até desinteressam de uma mensagem como essa. Por quê? Porque eles dizem assim: pastor, eu não estou dando pedrada e não estou levando pedrada, a minha vida está uma bênção, não tem isso comigo não. Amém. Mas você sabia que às vezes Deus fala conosco para nos preparar? Eu não quero te preparar para o pior não, mas pode ser que amanhã o inimigo se levante para te lançar pedras. E se você guardar essa palavra no coração, você vai estar pronto para grandes vitórias em nome de Jesus. Agora, se não, não é para mim, a primeira pedra que você achar na sua frente, você vai lançar de volta. Significa que você não tem o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito de Deus, porque Deus tem vitória para você. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Cheio do Espírito Santo, você não devolve pedrada. Você faz como Estevão: meu Deus, não lhe impute esse pecado. Eu vou orar, eu vou pedir a Deus ainda por essa pessoa, mas sabendo que é Deus que nos justifica. Se você tem atirado pedras, em nome do Senhor Jesus Cristo, peça perdão a Deus. Deus, eu nunca mais quero fazer isso, não quero mais. Pastor, mas a pessoa é errada mesmo. A pessoa está errada mesmo, por isso que eu falo, mesmo ela estando errada, não lança pedra não. Lança não. Certa feita Jesus pegou uma mulher, ou pegaram uma mulher no ato de adultério e trouxeram para Jesus. Lembra? E a lei dizia que a mulher e o homem que fosse pego em adultério deveria ser o quê?
mortos como? Apedrejados. Deveriam ser apedrejados. O que Jesus faz? Jesus, ajoelhando no chão, começa a escrever, os escribas chegam até ele, os fariseus, olha, o que nós vamos fazer? Vamos apedrejar, a lei manda apedrejar. Para experimentar Jesus, eles fazem isso. Jesus, olhando para o chão, escrevendo no chão, ele diz assim: aquele que não tem pecado, atire o quê? Primeira pedra. E foi saindo de um a um. Jesus, olhando para a mulher, então, disse: vai e não peques mais. Até quem é digno de pedradas, pessoal, merece o perdão. Merece o perdão. Porque se você analisar, a Bíblia diz que Jesus veio para salvar os que estão perdidos. Os que estão perdidos. Pastor, uma pessoa não está perdida, está dentro da igreja. Às vezes falta o Espírito Santo. E que no nome de Jesus você possa refletir sobre isso. E que você venha crescer na fé cada dia mais, em nome de Jesus.